Bem, boa noite, minhas amigas, meus amigos, deputado, meus companheiros e companheiras de mesa aqui. Eu não tenho participado muito de debates, de mesas, de eventos públicos assim. Primeiro porque fiz uma cirurgia no ombro, tenho estado muito cansado também e até te confesso, deputado, tenho estado desanimado, sabe, com o rumo das coisas. Eu acho que quem não está desanimado e liga a televisão, né, eu acho que está com algum problema, né? O mundo todo em guerra, enfim, a gente cada vez descobrindo novas tecnologias, mas incapaz de usar essas novas tecnologias para amenizar o sofrimento das pessoas. E eu recebi esse convite do deputado Simão Pedro e eu falei, não, esse eu tenho que ir, sabe? E eu explico para vocês por que eu senti que eu tinha que vir nesse encontro aqui. A gente vive um momento de polarização gigante, né? Que já dura um bom tempo, mas ele talvez esteja no seu ponto máximo e daqui a 3 meses vai estar num ponto pior ainda. E eu não tenho esperança que essa polarização vá diminuir nos próximos anos. De verdade, não tenho. E é uma polarização que causa brigas entre amigos, brigas dentro das famílias, nas empresas. As empresas passam a não contratar certas pessoas e contratar outras por causa dos gostos que essas pessoas têm. Mas eu acordo todos os dias pensando o seguinte, deputado, será que não tem nada, absolutamente nada, que a gente consiga concordar? Sabe, será que não tem nenhuma coisa que é capaz de nos unir no sentido da gente olhar e falar, não, isso todos nós não achamos legal? E eu acho que essa questão das bets deveria ser uma das poucas coisas capazes de nos unir, sabe? Capaz de romper essas barreiras de direita e esquerda, Lula, Bolsonaro, vermelho e azul e verde, porque assim é um problema tão grande que causa na nossa sociedade e é ao mesmo tempo algo que não traz nada de bom, que se a gente trocasse o nome de bet por, existe uma substância química que está causando, e falasse todos os dados, que eu vou falar para vocês alguns dos dados agora, eu acho que todo mundo ia falar, nossa, proíbe isso, pelo amor de Deus. Calma aí, mas quem foi o doido que liberou que essa substância química fizesse propaganda na televisão, no horário nobre? Quem foi o doido que permitiu que essa substância química fosse oferecida para crianças no celular, para adolescentes? As apostas, gente, e depois a gente vai até explicar o porquê que é mais sério quando a gente fala as apostas online, elas hoje representam um prejuízo. A gente não está falando do quanto as pessoas estão apostando, a gente está falando de prejuízo, do quanto elas perderam de dinheiro, estimado no ano passado, e eu faço questão de frisar que essa estimativa, com certeza, é muito abaixo do que as pessoas perderam. Não é pouco abaixo, é muito abaixo, mas a estimativa oficial é de 24 bilhões de reais. Veja que tem muita gente que defende as apostas dizendo que o governo vai arrecadar, se tudo der certo, 12 bilhões de reais. Qual o sentido da gente tirar da população brasileira 24 bilhões com o argumento de que vai arrecadar 12? Mas vamos avançar um pouco nesses dados. A quantidade de dinheiro apostado hoje já está em torno de 30 bilhões de reais por mês. São 30 bilhões de reais que, mesmo que a pessoa não perca, óbvio, a gente falou que a perda estimada em 24 bilhões ano passado. A gente está falando do valor apostado já passando dos 300 bilhões de reais. Mesmo que as pessoas não percam esses 300 bilhões,
enquanto o dinheiro está ali na jogatina, ele não está circulando na economia. A Confederação Nacional do Comércio estimou que no ano passado a receita das empresas de varejo e de comércio... Foi a Confederação Nacional que entrou com a DIN no Supremo. Ah, é? Sabe quanto diminuiu a receita? E diminuir a receita dessas empresas significa menos emprego, significa salários piores, significa desaceleração econômica. Sabe quanto as pessoas deixaram de consumir nas empresas brasileiras, estimado pela Confederação Nacional do Comércio, mais de 100 bilhões de reais. Das pessoas que estão fazendo apostas, 56% tem entre 16 e 39 anos de idade. São jovens que estão fazendo apostas. 52%, ou seja, mais da metade das pessoas, ganham até 2 salários mínimos. 60% das pessoas não têm um ensino médio completo. Veja o que a gente falou, qual o perfil do apostador. Se a gente chegasse para a inteligência artificial e falasse o seguinte, olha só, essas são as características de quem aposta. Desenha para mim como é que é o perfil do apostador. É um jovem trabalhador, pobre ou classe média baixa, periférico. É dessas pessoas que estão saindo esses 25 bilhões de reais por ano. Nas empresas, 80% dos gestores das empresas, 80% dos gestores das empresas dizem que os trabalhadores da empresa têm usado os horários livres para apostar. São 10 milhões de brasileiros que apresentam algum sintoma de dependência do jogo, sendo que 2 milhões têm a ludopatia, têm o transtorno do vício. Volto a dizer, todos esses números são números conservadores. A realidade, provavelmente, é muito pior do que isso. Com certeza é pior. Provavelmente é muito pior do que isso. As pessoas que se viciam em apostas, essas pessoas deixam de comprar comida no supermercado. 19% das pessoas que apostam já deixaram de comprar comida no supermercado. 11% das pessoas que apostam deixaram de comprar remédio e produtos de saúde, de higiene pessoal. A gente está falando, de um universo onde esse dinheiro, a produtividade das pessoas é destruída, a saúde mental das pessoas é destruída, o futuro dessas pessoas também é destruído, os empregos são perdidos e, pasmem, onde vocês acham que ficam as sedes dessas empresas, da maioria delas? Não é no Brasil. E mesmo as que têm sede no Brasil, os principais donos são fundos de investimento que não são do Brasil. A gente tem uma dificuldade, porque o mundo é tão complicado, o mundo é tão complexo, então a gente não consegue ver as coisas como elas são. Mas imagina se a gente tivesse vendo o seguinte, um túnel, onde nesse túnel todo dia a gente visse um monte de trabalhador brasileiro, das pessoas mais pobres, saindo dinheiro do bolso dessas pessoas e indo para a mão de pessoas muito ricas em outros países, drenando dinheiro, drenando produtividade, drenando saúde. Mas vamos lá que o negócio fica pior ainda. As apostas esportivas, que são um caos, porque geram problema também no esporte. Primeiro, da famosa bet-dependência. Hoje, um dos argumentos das pessoas é que, poxa, a gente não pode proibir as bets, porque se proibir, vai acabar com o futebol brasileiro. Que loucura!
é um dos meus argumentos contra, não, vamos aumentar imposto que resolve. Daqui a pouco, a gente vai ter dependência dos orçamentos para as bets. A Prefeitura de São Paulo, essa semana, fez propaganda na página oficial da Prefeitura, falando para as pessoas apostarem. Porque tinha um patrocínio da Bet, da Vai de Bet. Olha que loucura! A gente está falando da máquina do Estado, fazendo propaganda por uma das coisas que mais está destruindo a vida das pessoas, cujo dever do Estado deveria ser proteger. As apostas esportivas, que são esse caos, elas representam em torno de 20% das apostas só. Os outros 80% são os cassinos online. E veja que esse negócio é tão insano, que nas apostas esportivas você ainda tem como ver qual time ganhou, apesar de vários resultados estarem sob dúvida em termos de manipulação. Mas, pelo menos, você sabe qual time ganhou, qual time perdeu. E você sabe em quem você fez a aposta. Nesses cassinos online, não existe fiscalização nenhuma. Esses sistemas são rodados de fora do Brasil. Então, a pessoa põe dinheiro, ela não sabe se aquela máquina funciona de verdade. Você estava falando da CPI. A influenciadora foi... O Brasil, às vezes, é uma piada de mau gosto. O Brasil é uma piada de mau gosto. A influenciadora foi na CPI e falou o seguinte na CPI para o Brasil inteiro ouvir. A conta que eu uso para fazer a propaganda é fake. Aquilo, eu não estou apostando de verdade no sistema. Aquilo é um sistema falso que finge que eu estou ganhando. Ela assumiu isso. Em outras palavras, ela assumiu que milhões de brasileiros foram enganados e perderam seu dinheiro enganados. O que aconteceu? Nada. Desde a lei que foi aprovada em dezembro de 2023, lei acho que 14.970, não lembro de qual é o número da lei, está escrito na lei, e vocês podem ler a lei, que é proibido, a partir da assinatura da lei, porque isso não tinha o prazo para se adaptar, é proibido oferecer qualquer vantagem antecipada, os tais bônus. Todas as empresas continuaram depois de dezembro de 2023 fazendo. E você sabe por que elas dão os bônus? Eu vou explicar para vocês por que elas dão os bônus. Porque quando você pega e aposta R$1.000, ela te deu 500 de bônus. Se você ganha, ela diz, você não leu o contrato. Você não ganhou com o dinheiro que você colocou. Você ganhou com o bônus que eu te dei. E o dinheiro que você ganha com o bônus que eu te dei, você não pode resgatar. Então, as pessoas que ganham não conseguem resgatar. E você vai reclamar para quem? Se as empresas nem aqui estão. Não tem para quem reclamar. É um roubo do dinheiro das pessoas. Vamos além. Vamos além. Numa situação onde você cria os cassinos e etc., que eu sou absolutamente contra, mas numa situação onde você cria os cassinos, alguém poderia argumentar, você tem o restaurante do cassino, você constrói o prédio do cassino, você contrata trabalhadores da construção civil, você tem apresentação de shows, você promove atividades culturais, e eu sou completamente contra, mas é um argumento. As apostas online, gente, não tem nada, zero, não se constrói nada. Se a gente tivesse a capacidade, se a gente fosse um marciano que chegasse aqui, se existissem marcianos, tem que falar com cuidado, que hoje em dia no Brasil, quando fala as coisas, um monte de gente acredita. Se um extraterrestre chegasse aqui, olhasse, falaria assim, nossa, que coisa louca, um monte de gente tirando dinheiro, que trabalha igual um maluco, fica longe dos filhos, tem estresse, se cansa, perde a vida mais cedo, e eles pegam esse dinheiro e vão dando por umas pessoas que não fazem nada, botam uma luz piscando na frente deles. Que é isso? É uma luz piscando na frente das pessoas.
As apostas online não colocam um tijolo em cima do outro. Não contrata ninguém. Não promove atividade nenhuma. Agora, os bilhões que ela recebe, ela usa para comprar. Comprar o quê? Comprar canais de televisão. Quando eu digo comprar canais, comprar a defesa desses canais da atividade das bets, porque se torna uma das principais anunciadoras. Quais notícias que vão sair nos telejornais? A favor ou contra? Eles têm o poder de patrocinar grandes eventos, como esses que a gente acabou de falar, daqui, da Prefeitura de São Paulo. Com isso, tem o poder de comprar a simpatia de inúmeros políticos. A gente viu uma loucura que a bancada evangélica... Olha que loucura, no Brasil, as bancadas evangélicas, elas não criticam nem as apostas, nem os sites que existem de prostituição que anunciam nos mesmos lugares das apostas, para crianças. Nada contra a atividade, mas contra a propaganda no lugar inadequado. Como é que pode? Por quê? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Mas vem cá, cadê todas aquelas convicções religiosas que são fortes ao ponto de você querer matar outras pessoas, mas não são fortes ao ponto de você proibir uma coisa que até os dogmas dessas religiões não permitem que as pessoas façam? Gente, a gente, hoje em dia, tem uma máquina de viciar pessoas, que é um mecanismo igual, os profissionais da saúde aqui sabem, em termos de descargas de neurotransmissores, em termos de... Se você fizer um PET scan, uma ressonância ali das atividades que estão sendo estimuladas no cérebro de uma pessoa que está fazendo aposta, é igual uma pessoa que está usando droga, uma descarga de dopamina que a pessoa quer, e não consegue. E vem um problema que é o seguinte, assim como a droga, exatamente como a droga, aquele frisson, aquela emoção que a primeira dose de cocaína te dá, daqui a um tempo ela não te dá mais, e você precisa de uma dose maior de cocaína para sentir aquilo. Você precisa de uma dose maior de crack para sentir aquilo. Você precisa de uma dose maior de ópio, de lança-perfume, de loló, dessas drogas todas, de êxtase, porque a quantidade inicial não dá conta. E com as apostas é a mesma coisa. Aquela apostazinha pequena que você faz no começo, não te satisfaz mais. Você tem que apostar mais, e mais, e mais. E veja que se eu chego para vocês e falo o seguinte, olha, chegou uma nova droga no Brasil. Vocês acham que a cocaína é ruim? Chegou uma nova droga no Brasil. 10 milhões de pessoas já estão com sintomas de dependência dessa droga. Quase 30 milhões de pessoas no Brasil estão usando essa droga. Essa droga destrói a produtividade das pessoas, e quase 60% das pessoas que estão usando essa droga são de jovens e adolescentes. Essa droga ela é usada principalmente, mais da metade, por pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Essa droga está representando um gasto de quase 30 bilhões de reais dos brasileiros. Essa droga fez com que mais de 100 bilhões de reais não fossem gastos na economia brasileira para ser gasto nessa droga. Essa droga está destruindo famílias. Essa droga está levando pessoas ao suicídio. Essa droga está acabando com o futuro de boa parte da juventude brasileira. Vocês têm alguma dúvida que políticos de direita, de esquerda, de centro falariam, pelo amor de Deus, proíbam essa droga hoje? Como assim? E você fala, não, a gente não está falando de proibição. A gente está tentando proibir a propaganda dessa droga no horário nobre. Se no intervalo do Vale Tudo na Globo
tivesse uma propaganda de cocaína, vocês iam achar estranho? E se a gente falar para vocês que hoje em dia as bets causam um problema muito maior do que a cocaína no Brasil? Se a gente falar que as bets causam um problema muito maior do que o crack no Brasil? Será que a gente não consegue concordar nem nisso? Será que os interesses das pessoas que recebem quantias vultuosas para fazer propaganda na televisão, para poder bancar suas campanhas políticas, será que esse interesse que essas pessoas têm e essa atração pelo dinheiro que vem fácil, será que não tem limite nenhum? Será que não tem nada que consiga ser maior do que essa tentação do dinheiro fácil? Se a luta pelas bets, que tem hoje um efeito devastador na sociedade, muito maior do que qualquer droga brasileira, qualquer. Se a luta contra as bets não for capaz de nos unir, logo as bets, que vão no cerne da questão religiosa, que tomou uma importância tão grande no Brasil, se isso não for capaz de nos unir, nada mais é capaz de nos unir. A gente tem que ser firme, porque estamos enfrentando um dos maiores problemas de saúde e econômicos que esse país já enfrentou. E se não enfrentarmos as bets, é um custo que vai cair no SUS. Se não enfrentarmos as bets, é um custo que vai cair no PIB brasileiro por causa da produtividade. Mas eu não gosto nunca de usar argumento de PIB, econômico, SUS. Eu gostaria que a gente ainda tivesse espaço para usar o argumento humano, que as pessoas pensassem que o próximo a ser viciado, o próximo a perder a vida, o próximo a perder o dinheiro, o próximo a ceifar o futuro brilhante que poderia ter, pode ser um filho ou uma filha dele. Pode ser um irmão ou uma irmã. Pode ser um pai ou uma mãe. Pior ainda, pode ser ele. Apostas matam. E a gente tem que ser firme o suficiente para interromper essa pandemia que destrói e corrói o país por dentro o quanto antes. Muito obrigado.